misericórdia. Que o Senhor possa cuidar de nós essa noite, para a gente continuar ouvindo o que o Senhor tem para comunicar a nós. A gente já fica muito grato, Senhor, por tudo que o Senhor comunicou a cada louvor, a cada canção, por tudo que o Senhor comunicou com cada pessoa que está aqui, com o olhar e com o gesto de Cristo, um pelo outro, pelo amor que a gente já pôde desenvolver ao chegar aqui, Senhor. Que a gente continue, Senhor, nessa caminhada, te ouvindo e disposto a te obedecer, Pai. Dá em nós aqui um coração humilde para te ouvir e humilde e com vontade de te obedecer. Muda em nós, Senhor, o que precisa mudar, o nosso querer, e muda também o efetuar, que a gente queira mais a Ti, que o Senhor nos ajude a efetuar mais o que o Senhor quer de nós, Senhor. Obrigado por estarmos juntos, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem ficar à vontade, gente, as crianças, os adolescentes, irem para os seus respectivos lugares. Gente, foi divulgado, né, que o pessoal do Christian Skaters, né, iam estar aqui, mas eles tiveram um problema de Covid. A gente até vamos orar por eles até depois. E infelizmente eles não puderam vir. Mas uma próxima oportunidade, né, bem bacana quando eles estão aqui. A gente fica bem feliz com tudo que eles têm feito no Brasil, né? E quando eles vêm, a gente fica empolgadão com o que eles contam para nós. Então, a gente vai ter uma oportunidade num outro momento, tá bom? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns fragmentos, algumas situações que eu tenho pensado. Então, não tem um tema único, mas no fim tudo se une e a gente já vive, né, o tempo inteiro se comunicando de várias maneiras. Chega lá um Twitter, a gente já aprende um pouquinho, a gente vê uma foto no Instagram, tem alguns aqui até com TikTok, então a gente já está aprendendo desse jeito fragmentado, né? E eu espero que possa contribuir de alguma maneira com o nosso crescimento em Cristo. Vou começar com Mateus. Então vamos ler Mateus, capítulo, deixa eu separar aqui. Mateus 23, versículo 8. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Pode ficar ali mesmo, ali, ó. Porém, obrigado, Dani. Dani, a gente vai percorrer vários trechinhos hoje, tá? Vamos junto. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Eu estava pensando, né, primeiro nessa própria questão de termos mestre, né? Acho que cada um aqui na sua vida já teve alguns mestres, algum a gente até chamou, né? Eu tive na minha vida um mestre de capoeira. Não deixava de ser um mestre, né? Ele fazia capoeira, e aí eu tinha lá o mestre, era um senhor de 80 anos de idade, que ele dava uns bicos de papagaio, assim, que eu achava incrível, como que um senhor de 80 anos conseguia colocar a perna aqui atrás da orelha, botar uma mão no chão, e ele era um mestre, assim, tinha um mestre aranha, que fazia lá os movimentos, eu falava, caraca, como... Então era o meu mestre de capoeira. A gente tem mestres também, é comum a gente chamar, né? A gente utiliza esse nome para chamar os nossos professores, né? Os nossos mestres. Esses dias uma aluna falou, aluno ou um aluno, agora eu não lembro muito bem, tanto aluno, né? Mas foi, eu acho que um aluno. Eu me senti até lisonjeado. Ele falou, obrigado, mestre. Eu falei, caramba, quem sou eu, né? Mas tá certo, obrigado, tamo junto. E ele me chamou de mestre, e aí eu fiquei ali honrado de receber o nome de mestre, assim, né? A gente imagina, quando a gente recebe esse nome, a gente imagina que a gente é tipo o mestre Splinter ali, né, das Tartarugas Ninja, aquele rato, ou se não, sei lá, o mestre Yoda, sabe, aqueles caras sábios assim. Mas a gente tem alguns mestres assim identificados como mestre, a gente pega aquela pessoa e a gente segue aquela pessoa, e é impressionante o quanto essas pessoas nos influenciam, né? De verdade, elas falam coisas que a gente vive, ou agem de tal maneira que a gente deseja viver como essas pessoas. Esse mestre meu de capoeira, o professor desse mestre, que também era mestre, tinha um senhor de 80 anos, um velhinho muito sábio, mas esse outro professor, ele tinha umas atitudes meio esquisitas, ele ficava, eu tô com 12 anos fazendo capoeira, ele ficava assim, olhando no espelho, tal, qualquer mulher que passava ele já olhava,
Então, com 12, olha que interessante isso, com 12 anos, eu olhava para aquele mestre de capoeira e eu falava, meu, atitude esquisita desse cara aí, né? E ele todo o treino juntava na rodinha o pessoal para ficar falando, não, tem que ter determinação, é importante ter um objetivo na vida, vamos lutar para sermos pessoas de caráter. Mas na hora de ficar lá se olhando, todo no corpo assim, e ficar olhando para as meninas passarem, ele tinha essa atitude, né? Ele estava ensinando muito mais para mim com o que ele fazia do que com o que ele falava, né? Mas temos pessoas para nos aconselhar. Eu não sei se você já recentemente teve que se aconselhar com alguém. Mesmo sem você chamar essa pessoa de mestre, essa pessoa teve que te instruir em alguma coisa, né? Ela te instruiu recentemente. Eu estou sendo instruído sobre como cuidar do meu filho. Eu estou sendo instruído pela escola, por coordenadores da escola. Eu estou sendo instruído por um amigo que tem entendimento de finanças sobre questão financeira. Então, ele está sendo meu mestre, ele está me indicando. Normalmente, quando a gente faz uma grande mudança na nossa vida, a gente vai buscar um conselho, né? Você vai mudar de emprego, você quer, vou mudar, tá certo. Você está buscando naquela pessoa uma indicação, um caminho. Aquela pessoa está seguindo de alguma maneira como um mestre, uma mestra na sua vida, né? Você vai mudar de cidade. Quando eu vim aqui para morar em Floripa, eu pedi conselhos, né? São pessoas que a gente confia, que eu vou, não vou, vale a pena. Você vai casar, essa pessoa vale a pena mesmo, vai começar a namorar. São coisas que a gente busca, né? Essas grandes decisões na vida, parece que a gente tem essa necessidade de pedir um conselho. E essa pessoa que a gente se aconselha está sendo o nosso mestre, né? Mas é impressionante, eu acho muito verdadeira a situação de a gente, para questões pequenas, a gente também ter mestre. A gente seguir algumas pessoas, seguir, ainda mais no mundo que a gente vive, a gente seguir as pessoas na maneira da gente vestir. Às vezes a gente segue as pessoas até o próximo lazer que a gente vai ter. Você vê lá, todo mundo agora jogando beach tênis. Eu fico imaginando, beach tênis o nome do esporte que tá bombando, né? Eu fico imaginando quanto canal de YouTube não deve ter falando sobre seu estilo de vida nessa área do lazer, do esporte e do desenvolvimento. Então, isso é uma questão rotineira. Eu tenho que fazer exercício físico. Não estou aqui nem falando da pessoa que vai te orientar para a questão de emagrecer ou não emagrecer, ter uma saúde melhor, o médico para você cuidar da sua saúde. Estou falando dessa pessoa mesmo que você vê lá um post dela jogando beach tênis, você nunca tinha ouvido falar disso e fala, não é que é um negócio legal? Quero fazer esse negócio aí também. Então a gente é influenciado pelas pessoas, não só porque elas fazem. Sério, a gente tem que fazer alguma coisa aqui na Sufi House para esse cálice aqui, velho. Não, sério, quando esse cálice entra, eu acho que a igreja tem que, fazer um... Não parece muito um cálice sagrado, assim, né? Sério, recebi aqui, velho. Espírito Santo, tá brincando, nada a ver, gente, brincadeira. Obrigado, viu? A gente... O que eu tava falando mesmo? Viajei agora no cálice sagrado. Me perdi aqui. Eu tava comentando essa questão da nossa influência, da influência na nossa vida dessas pessoas rotineiras, assim, né? Que você vai curtir o seu lazer, a sua vida, e você ter uma influência na sua vida nesse sentido, né? E mesmo pessoas... lembrei, vamos para outro texto da Bíblia aqui. Vou voltar para o trilho. Eu fico fazendo as brincadeiras. Às vezes eu tô falando aqui, tem um outro eu aqui em mim, fazendo um monte de piada. Sério, não sei se você tem um eu com você. Você tem um eu com você agora. Você tá me ouvindo, você tá me avaliando, você tá me julgando aí, meus gestos, a minha forma. Você tá conversando com você mesmo, tá? Agora? E eu tenho um eu aqui fazendo um monte de piada. Eu não conto, eu me seguro aqui, porque aqui é um momento sério. A palavra de Deus tem que ser proclamada, é uma palavra que precisa chegar. Então eu me contenho no meu eu, André piadista, que quero fazer piada pros outros e fico no Palavra de Deus. Então vamos lá. Palavra de Deus, foco, chega de copo, cálice sagrado. Vamos lá na questão do um só mestre e vamos vir agora em Efésios 4:14. Eu acho muito forte isso daí, gente. A gente é chamado para ter só um mestre, só que eu acho muito forte essa verdade de que a gente é conduzido por muitos ventos de doutrina e a gente é como uma criança que é conduzida para um lado e para o outro. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios. Então, não seremos mais como crianças,
arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Eu acho muito verdadeiro isso, quanto a gente, sem nem perceber, a gente já está sendo conduzido para lá ou para cá por algum falso ensinamento, por algum falso mestre. E isso, gente, aqui o contexto, Paulo aqui, está falando sobre ensinamentos de Deus, ensinamentos teológicos, ensinamentos sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. Mas eu trago essa verdade aqui para muitas outras coisas. Eu recebi da minha família uma educação muito boa, mas, obviamente, meu pai me tratou de vários momentos, em vários momentos, de várias maneiras, de um jeito que é desnecessário, a punição, o excesso, o cara nordestino. Então, quando eu coloquei um furinho na orelha, o cara já queria arrancar minha orelha. Fiz tatuagem no pé. Eu fui para Porto Seguro, eu fiz tatuagem no pé, eu tive que ficar usando meia no verão, porque eu fiquei com medo do meu pai cortar meu pé. Já queria cortar minha orelha quando eu fiz um furo. Imagina a tatuagem no pé. Eu fiquei 2 meses escondendo a tatuagem do meu pé, com medo dele ver e tal. O que ele vai falar? Vai me matar porque eu fiz uma tatuagem. E quando ele dava bronca, era muito, sabe, repetitivo. Fica 20 vezes, eu já entendi que eu errei, mas fica 20 vezes falando a mesma coisa, que eu errei, que não poderia ter errado. E aí eu falei pra mim mesmo, um dia, se eu for pai, eu nunca vou fazer isso com o filho. Eu nunca vou fazer. Só que eu percebo que foi tão forte o que ele vivenciou comigo, que já corre nas minhas veias esse jeito de ser chato para dar uma bronca no filho. E eu fico pensando que essa doutrina não foi ensinada pelo meu pai, filho, dê bronca várias vezes se dá certo. Não, ele só viveu isso comigo, e isso está dentro de mim de tal maneira que eu repito esse procedimento com o Léo, às vezes, de uma maneira que eu acho que eu já fui pior que meu pai. Então eu aprendi isso com meu pai e eu repito esse falso ensinamento de que se você ficar dando bronca várias vezes no seu filho, ele vai aprender de tanto você falar. Vai nada, ele vai ficar irritado, vai ser chato. Eu não aprendia do meu pai falar várias vezes. Mas por que eu faço isso com meu filho? Porque esse ensinamento está dentro de mim. E eu fico pensando quantos ensinamentos não estão dentro de nós, ou que a gente aprendeu, ou que a gente viu, e aquele costume, aquele hábito familiar, aquele hábito dos seus amigos, maneira de se expressar, quantas coisas a gente não vive e não segue, que são os nossos mestres. E a gente não está, de fato, vivendo a vida para esse único mestre, para esse um mestre só. Ah, mas eu não vou aprender mais nada sobre questão financeira, onde investir meu dinheiro. Eu não vou pedir um conselho de uma psicóloga, já que eu estou precisando de um tratamento psicológico. Óbvio, você deve fazer isso. Você está precisando de uma assistência das mais diversas, procure. Você está precisando de ajuda. Mas coloque esse ensinamento, essa aprendizagem aos pés de Jesus, porque Ele é o nosso único e verdadeiro mestre. Ele é o nosso único mestre, é a Ele que nós devemos obediência. Se você tem que seguir alguém, e eu preciso seguir alguém, é só Jesus. Ele é o nosso único mestre aqui. É Ele quem vai nos conduzir para todas as coisas. Então, que tudo que a gente aprendeu, e às vezes a gente nem percebe que aprendeu, a gente está cego, nós somos, como a Bíblia diz, cegos guiando cegos. Todo mundo sendo conduzido para o buraco. Se eu continuar educando meu filho do jeito que meu pai me educou, ficar repetindo esse procedimento, não entendendo e aprendendo que Jesus que tem que me ensinar como eu tenho que educar meu filho, eu estou conduzindo a minha educação do Léo para o buraco. Eu estou sendo um cego que não aprendeu com Jesus como educar filhos. Então, gente, isso é um tema simples, mas tem coisas do nosso cotidiano sobre como eu compro, que roupas que eu compro, que tipo de saída eu vou fazer, que tipo de divertimento eu vou ter. Eu vejo que a gente está numa ânsia por felicidade tão grande, é tanta gente sendo feliz, e sendo feliz de várias maneiras, e a gente está aprendendo com os nossos falsos mestres o que é felicidade. E a gente não está aprendendo com Jesus, que é o nosso único mestre que é felicidade. Pode ser que Deus pegue a sua felicidade e fale para você, como a Bíblia fala, transforma a sua alegria em choro. O livro de Tiago fala isso. Transforma o seu riso em lágrimas. Então não é para rir, não é para se divertir, é para chorar agora. E você deve, naquele momento, chorar. E não querer ansiosamente se alegrar, se divertir, sorrir a todo custo. E olha que Jesus é um cara que gosta demais de festa. Ele estava lá comendo e bebendo com os pecadores quando ele contou a história do filho pródigo.
A história do filho pródigo, daquele filho pecador, é o retorno de um filho arrependido e termina numa festa. Então a gente achar que Deus não gosta de festa, não gosta de alegria, é uma mentira. Ele gosta de alegria e gosta de festa, demais. Mas ele gosta de festa de pessoas pecadoras arrependidas, que querem celebrar a vida ele como o único Deus, o único mestre, e nos ensinando a divertir de uma maneira alegre, pura, alegre, santa. Não alegre, promíscua, como o nosso mundo está vivendo. Não alegre, maliciosa, carnal, sexual, como o nosso mundo vive. O ensinamento de Jesus é de pura alegria, uma alegria divertida, maravilhosa. Fazer parte da festa de Cristo é pura diversão. Que a gente possa aprender a se divertir com Cristo, que a gente possa aprender a investir o nosso dinheiro com Cristo. Ele é o nosso único mestre. A gente pega todo o ensinamento do mundo e leva para Jesus e fala: Jesus, o que eu faço com isso e isso que eu estou aprendendo? E Paulo nos ensina isso muito bem. A gente vai ver alguns momentos em que Paulo fez isso muito bem agora no livro de Atos. Olha o que aconteceu com Paulo lá em Atos. Quando ele estava lá em Atos 17, ele fala algo da religião grega. Ele pega um canto. Qual é o nome do moço lá mesmo, Kika? O 17:28. Epímenes, né? Epímenes. Epimênides era um homem grego que fez um louvor a Zeus. Paulo pega esse louvor a Zeus e pega também uma fala de um outro homem grego. Esse é um estoico, que também é de filosofia grega. E ele pega essa outra fala, que é aquele poeta. O poeta, qual que é o nome, Kika, do poeta? Arato, né? O Arato falou aquilo ali de baixo. O Epímenes falou aquilo de cima. E olha o que Paulo faz com isso. Porque, como alguém disse, como o Epímenes disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Estavam falando de Zeus. E alguns dos poetas de vocês, ele estava lá em Atenas, conversando e dialogando com os gregos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Paulo pega a cultura grega e fala: esses Zeus aí, vocês falam disso de Zeus, mas na verdade tudo isso que vocês estão falando é de Deus. Ele pega e dialoga com a cultura grega. Mais do que isso, olha a situação. Paulo é sensacional, gente. Ele vai lá para Atenas, ele começa a caminhar nas ruas, e olha o que está lá em Atos 17:23. Olha como Paulo em Atenas, caminhando pelas ruas, ele fala o seguinte: é o discurso, esse discurso é um discurso que ele fez lá em Atenas, tá? Ele está falando com o povo grego, não com o povo judeu. E falando com o povo grego, ele fala: eu estava caminhando aqui nas ruas, estava andando pela cidade, e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses. Eu encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Olha que sensacional isso. Ele não fala para os gregos: quebra as estátuas de vocês. Ele não fala em nenhum momento isso. Ele só fala: eu vi um altar lá, e vocês têm os deuses de vocês, mas tem um Deus aí que vocês adoram, que é um Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu estou falando. E é nele que nós movemos, nos existimos, e somos filhos desse único Deus. Olha que impressionante um homem que sabe dialogar com a cultura dele, que sabe pegar a cultura dele e falar: eu tenho um mestre, eu pego a cultura de vocês, gregos, e trago aqui para o meu mestre. O quanto nós ainda não precisamos aprender sobre ciência, o quanto nós não precisamos aprender sobre política, o quanto nós não precisamos aprender sobre estética, o quanto nós não precisamos aprender sobre o movimento jurídico no Brasil, sobre economia. Eu tenho um monte de coisa para aprender, de um monte de coisa. A Bíblia não vai estar falando necessariamente tudo sobre política, tudo sobre estética, como a gente deve ver a beleza. E é um tema muito importante esse tema da beleza. É um tema muito importante o tema da economia. Só que pega ensinamento
Pega o que você está ouvindo falar de política, pega o que você está ouvindo falar sobre qualquer tema. Quantas pessoas você não segue que estão falando desses temas, que estão colocando pautas para você pensar, que estão te dando um direcionamento de reflexão que está levando você à ação. Pega tudo isso que você está aprendendo, não joga fora não, mas faz que nem Paulo. Fala, ó, grego, vocês têm uma religião aí? Legal, mas isso tudo aí, vocês acham que é Zeus? Vocês acham que tem um Deus desconhecido? Não, tem um Deus único que eu venho para apresentar para vocês. Então pega todo o conhecimento e transforma esse conhecimento em algo que vai caminhar num diálogo com o seu único mestre. Porque é o seu único mestre, Jesus Cristo, que vai te ensinar verdadeiramente como você tem que pensar sobre política. Vai te ensinar verdadeiramente como você tem que pensar ciência. Gente, a gente tem hoje no Brasil uma associação cristã de cristãos na ciência, ABC2. Eu tenho um amigo que a gente conheceu Jesus junto há 20 anos atrás, e ele hoje é diretor dessa Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. São irmãos nossos em Cristo que estão pesquisando, são físicos, são químicos, são biólogos, são médicos, que estão na linha de frente na pesquisa científica, mas eles pegam essa pesquisa científica não para demonizar e nem para exaltar, mas para colocar a ciência no seu devido lugar. Então a gente tem tanta coisa para aprender sobre tantos temas, só que a gente lembre que esse tema não é Deus, não é um mestre. A ciência não é nosso mestre. A política não é nosso mestre. Quem é o nosso verdadeiro e único mestre é Deus, Pai de Jesus Cristo, e que a gente se renda a esse único e verdadeiro mestre. Gente, aí eu tava vendo, a Nath me deu um toque, assim, falou, essa semana a Nath me ensinou um negócio que é meio que um segundo momento da palestra de hoje, né? Que é o que Paulo vivenciou enquanto um homem que tem Deus como único mestre, mas numa situação bem específica das nossas vidas, que é a situação onde parece que não tem mais o que fazer. Então vamos ver a situação de Paulo aqui, quando ele é preso. Atos 23, 29. Esse trecho que a gente vai ler, vou ter que contextualizar aqui. Paulo, ele foi para uma cidade chamada Éfeso. Lá estava tendo um culto a uma deusa Diana, ou Artemis, e ele consegue fazer aquelas pessoas daquela cidade parar de louvarem a deusa Diana e voltarem o seu coração para Deus. Porque ele é um cara muito hábil para isso. E também porque ele chegou com o simples poder de curar um monte de gente. As pessoas, ele estava tão cheio do Espírito Santo que a roupa de Paulo estava curando gente. As pessoas estavam encostando nas vestes de Paulo e as vestes dele estavam curando. E nesse movimento de curar pessoas e de falar, parem de adorar essa deusa, sabe o que estava começando a acontecer? Estavam transformando ele e o Apolo, o companheiro dele, em Deus. Já que o povo grego é um povo que adora idolatrar algum tipo de gente, começaram a idolatrar e começou uma bagunça, gente. Uma adoração agora não a deusa Diana, mas uma adoração a Paulo, uma adoração a Apolo. E o Paulo e Apolo, gente, para com isso. Nós somos homens como vocês. Nós não somos deuses. A gente veio aqui servir ao nosso único Deus. E os judeus, nessa circunstância, já vendo aquele tumulto que eles estavam causando naquele povo, eles aproveitam para condenar Paulo numa situação que era ele falar da ressurreição dos mortos. E isso, aquela confusão, aquela bagunça na cidade, fez com que os judeus pegassem eles e começassem a... teve gente que falou, eu não vou dormir enquanto eu não matar esse cara. Alguns judeus prometeram não fazer qualquer coisa, não vou comer enquanto esse cara não estiver morto. Então, gente, foi um furor em cima de Paulo para prendê-lo. Foi tanta confusão que os romanos, os soldados romanos, querendo apaziguar, a política romana era uma política muito de paz, né? Lembra da paz romana? Eles queriam manter os povos sob domínio, sob poder, tanto que eles não eliminavam a religião do povo. Eles deixavam os povos viverem a sua religião e não queriam conflito, eles só queriam os impostos das pessoas. Trabalha, paga imposto, vive a sua religião que está tudo certo. Então aquela confusão foi atuada por soldados romanos. E nesse momento, levando Paulo, tirando Paulo da confusão,
Um dos soldados romanos fala isso daqui para o seu superior. Então descobri que ele, o Paulo, não tinha feito nada para merecer prisão ou morte. A gente tirou ele de lá. Ele não merecia prisão ou morte. Sai daqui, vamos tirar dessa confusão. A acusação contra ele era algo a respeito da própria lei deles. Então, é a própria lei deles, essa questão peculiar da ressurreição dos mortos, que para o romano não fazia sentido algum, era o que Paulo estava sendo acusado. Ele é tirado, levado para o povo romano e não é libertado, não é liberto ainda naquela situação. O impressionante é que de agora em diante, de Atos 23 até Atos 28, que é quando acaba o livro, é um grande processo jurídico ali acontecendo. Ele passa por um tribunal, é levado para outro, no meio do caminho descobrem que ele está passando, avisam ele que vão querer matá-lo, conseguem tirar ele da situação de morte. Ele está sendo ali meio que protegido pelos soldados romanos. Mas o que o Paulo quer? Ele quer se libertar. Ele não quer ficar preso. Ele quer sair daquela situação conflituosa, sair do tumulto e continuar a sua missão, continuar o seu propósito de anunciar o evangelho. Aí acontece o que a Nath comentou comigo essa semana, que foi impressionante para mim ver o que aconteceu com Paulo em Atos 24 e 27. Ele não é solto. Não só não é solto, que essa prisão nessa cidade vai ser a vida toda até ele ser morto decapitado. Então acaba a vida de Paulo com uma sequência de eventos jurídicos e ele nunca conseguindo se libertar de uma situação que ele não tinha feito nada. Olha aqui essa situação que a Nath comentou comigo, ela ficou intrigada com isso, né? 2 anos depois, o Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Gente, esse próprio Félix era uma pessoa que Paulo estava muito esperançoso de deixar ele sair. Ele gostava de ouvir Paulo. Teve até uma determinada situação, falou: você quase me converteu, Paulo, no seu discurso. Mas Paulo queria ser solto, ele estava com a esperança de ser solto. O ponto é que ele ficou 2 anos cozinhando Paulo, saiu do cargo e teve que começar tudo de novo. E a Nath me atentou para esse ponto aqui. Mozão, Paulo não tinha feito nada e teve que ficar esperando 2 anos ainda para resolver. E depois daqueles 2 anos, ainda com a esperança de que ia acontecer algo, de que Félix ia libertá-lo, o Félix não liberta o Paulo. E Paulo continua prisioneiro. Gente, Paulo ele já tinha vivido a experiência de ressuscitar um homem. Lembram que ele está numa pregação longa, que dura uma noite inteira, e parece que eles estão no alto de uma casa, o cara no alto da casa fica sonolento, a pregação tá longa, devia estar cansativa, sei lá, o cara tava com sono mesmo. O cara cai do alto da casa e morre. E Paulo vai lá e faz aquele homem, ele abraça o cara e faz aquele homem ressurgir. Paulo já tinha experiências únicas e maravilhosas da sua roupa curar a gente. Então Paulo sabe muito bem do poder que Deus tem. Ele viu e experimentou diariamente aquele poder. Só que nessa situação aqui dessa prisão, ele ficou 2 anos esperando, foi trocado o governador e ele continuou esperando e ele nunca mais foi solto. E aí eu fico pensando, quando de fato não tem mais saída. Quando de fato o labirinto está instaurado. Você tenta sair da situação, mas parece que você não dá conta. Aqui no caso de Paulo, foi uma prisão. Ele estava preso e continuou preso e vai morrer preso. Eu não sei a sua vida, qual que é, se você parar agora para pensar, qual que é a situação que eu quero sair de qualquer jeito e eu não consigo sair. A gente sabe, a gente deve confiar em Deus e deve ter esperança de que a cura pode vir, de que a situação financeira pode melhorar,
A gente deve ter esperança porque, de fato, a gente tem um Deus poderoso para ressuscitar mortos. Então a gente sabe disso. Mas a gente também vê nas Escrituras um homem, o mesmo homem que ressuscitou pessoas, o mesmo homem que curou um monte de gente, preso e não saindo da prisão. E aí, o que esse cara faz? O que você faz se você não se libertar da sua prisão? Se você não tiver mais saída? Não tem cura, não tem dinheiro, não tem nada, acabou. Tem a morte diante de você. O que a gente faz? Paulo escolheu, mesmo antes da sua prisão, desde o início, olha o que é uma pessoa ter Deus como único mestre. Paulo escolheu desde sempre ser prisioneiro de Cristo. E já que ele estava prisioneiro e viveria prisioneiro, ele assumiu a identidade. Vou continuar prisioneiro. Ele aceitou a sua prisão e viveu até o fim preso. Até o fim sem saída. Até o fim. Vocês acham que ele não queria nesses 2 anos? O que a Nath falou é: mozão, você acha que eles não queriam esses 2 anos? Mozão, tô falando. Ô André, vocês acham que eles não queriam? É que eu tô falando como a Nath falando comigo, né? Você acha que ele não queria a liberdade? É óbvio que ele queria a liberdade, mas ele não teve. O que a gente faz quando a gente não tem o que a gente quer e a gente quer muito? A gente aceita. Faz como Paulo. Olha o que Paulo afirma sobre ele mesmo. Em Romanos 1, ele já se apresenta como um prisioneiro de Cristo. Ele já se apresenta. Eu, Paulo, servo de Cristo. Aqui você pode ler também como escravo de Cristo. Ele já aceita a condição de escravo como sempre foi. Ele, na verdade, agora só está, de fato, vivendo como escravo preso e aproveita na prisão e faz tanta coisa na prisão, gente, que é impressionante. É impressionante a quantidade de coisa que ele faz na prisão. Paulo, na prisão, preso, ele escreveu a carta aos Filipenses, que é aquela que a gente vive falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. Gente, ele estava preso quando ele falou aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, a gente tem um presente de Paulo quando ele estava preso. Ele não parou de servir Cristo. Ele falou de Jesus para os próprios guardas. Os guardas que estavam com ele ouviram de Cristo. Ele, na prisão, ele escreveu Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto e não da terra. De fato, ele estava numa condição ali onde só dava para pensar nas coisas do alto mesmo, preso, né? Como que eu vou pensar em ter alguma expectativa de vida aqui na terra, se a única coisa que eu tenho aqui é Jesus? E como prisioneiro de Jesus, escravo de Jesus, eu vou pensar nas coisas do alto. Olha o que ele escreveu na prisão. Efésios 3:20. E a gente adora falar esse versículo, a gente gosta desse versículo. A gente ama poder falar isso. Ele fez isso preso, gente. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Paulo, na prisão, sabe que Deus pode fazer infinitamente mais, mas ele aceita a condição de ser prisioneiro. Ele se afirma prisioneiro. Na prisão, ele escreveu a carta a Filemon, que era aquele senhor que tinha um escravo, e Paulo conheceu esse escravo e falou: Filemon, aceita Onésimo, e aceita ele não mais como escravo, mas como um homem liberto, como um irmão em Cristo, Onésimo, ou Filemon. Você me deve essa, Filemon. Então, gente, a gente recebeu de Paulo, a gente tem toda essa herança, essas verdades sobre Deus, de um homem que ficou prisioneiro e viveu a sua prisão até o fim. Eu não ia comentar hoje de manhã, mas eu comentei a história de uma mulher, e aí o pessoal até a Kika perguntou qual que vai ser o nome da pregação. Falei, brincando pra Kika, né? Vai ser A Vida de Máquina. Por quê? Porque olha a história dessa mulher, essa irmã em Cristo que viveu como uma discípula de Jesus no ano 300, 400 depois de Jesus, ou seja, 1600 anos atrás. Essa mulher máquina, primeiro que ela foi genial, ela não queria casar.
mas não tinha como não casar. Então ela foi prometida em casamento. Ela foi genial e teve ali um quesinho de jesuscidência ao favor da vida dela. Ela não queria casar, não tinha jeito, foi prometida a um jovem, ela ia ter que casar. O jovem, antes do casamento, morreu. E aí, mas ela era muito bonita, outras famílias vieram interessados na máquina para casar com a máquina. A justificativa da máquina foi: não, eu não posso casar, é porque eu ainda me sinto devedora do futuro marido. Então não vai dar para eu casar porque eu me sinto ainda na possibilidade de casar com ele. Mas na verdade ela nem queria casar com ele. Sabe quem ela falou que foi o noivo dela a vida inteira? Ela queria casar, o único noivo dela era Jesus. O grande casamento que ela queria e desejava ter era estar casada com Cristo. Ela queria estar com a mãe dela e ela viveu com a mãe dela até os últimos dias, servindo pessoas, e a casa dela sempre recebia pessoas necessitadas. E no que essa mulher e essa mãe pudessem servir, elas serviam as pessoas. A condição do casamento dela era essa, era um casamento com Cristo. E no final da vida dela, e o irmão dela, que é o Gregório de Nissa, que conta a história da irmã. E no final da vida dela, eu li um trecho hoje que, nossa, eu queria ouvir essa máquina falando, fiquei com vontade de ouvir a máquina falando, porque o irmão, na hora de descrever a vida da máquina, ele falava assim que a voz da irmã era tão doce que ela levava a gente para regiões celestiais, de tão doce que era a voz da irmã dele. Então ela estava ali, no final da vida, e viveu os últimos meses, anos da vida dela, com uma doença que debilitava muito. E essa mulher, a máquina, ela não foi curada da sua doença. Ela viveu até os seus últimos dias com febre, com dores no corpo, mas o irmão dela descreve o seguinte, ele fala que toda vez que ele ia lá visitar, ela não queria demonstrar a dor. Ela queria mostrar e fazia movimentos no corpo de reverência, de eu vou te servir, e continuava firme na luta para amar e servir pessoas, mesmo debilitada, querendo alegrar as pessoas que iam visitá-la. As pessoas iam visitá-la para consolá-la? Não, mas vai passar a máquina, vamos orar. E na verdade as pessoas saíam de lá consoladas. As pessoas saíam lá cheias de Deus. As pessoas queriam levar Deus para a máquina, levar esperança, levar consolo, levar a máquina, a dor vai passar, e a máquina, não, eu convivo com a minha dor, eu convivo com o meu sofrimento. Paulo a vida inteira conviveu com um espinho na carne, Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Paulo teve que conviver com a prisão. Por isso que a gente cantou a música hoje. Eu não sei até que ponto e quando que a gente vai conseguir de verdade viver, ainda que a videira não deu seus frutos, eu me alegrarei em ti. Eu não sei quando que a gente vai conseguir viver isso. Eu não sei como que você vai conseguir viver sem sair do seu labirinto. Eu espero em Deus e eu creio mesmo que Deus é capaz de te livrar da sua situação, a sua situação pessoal. Mas e se Ele não livrar? E se Ele não trouxer a cura? Não trouxer a solução do seu problema? Como que você faz? Você convive com o seu problema até o fim. Porque você já tem tudo o que você precisa, que é a presença de Deus na sua vida. Eu sei que não é fácil, gente. A máquina estava lá sentindo dor. Mas ela estava ali, cheia de esperança de que o noivo dela estava com ela. E ali o finalzinho, as últimas horas da vida da máquina, é muito bonito. Porque o Gregório de Nissa, o irmão, fala que ela está ali e começa a orar, conversando e entendendo que está chegando na hora da morte dela. E ela começa a falar, noivo, eu estou chegando. A sua esposa está chegando. E ela está ali com uma convicção, com uma oração profunda de que, noivo, eu estou chegando. Então, que Deus nos dê força para quando não acontecer o que a gente quer que aconteça. E talvez muitas vezes vai acontecer isso na nossa vida. Talvez muitas orações não serão respondidas, mas a grande oração já foi respondida. Nada vai te separar do amor de Cristo. Nada te separa do amor de Cristo. Nem morte, nem doença, nem dívida, nada. Jesus está com você até os últimos dias. A grande oração, o que olho viu, o que olho nenhum viu, o que nenhum nada no mundo
foi visto, né? Nenhum ouvido viu, nenhum olho viu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, Deus nos revelou no Espírito. Você tem em você a presença do Espírito Santo que te revela a presença dele em você. Enquanto você louvava, você sentia Deus falando com você, você sentia você falando com ele, você sentia Deus olhando para você, você se emocionava nessa situação, porque você sabe, eu estou com ele, ele está comigo. Então que a gente aproveite ele que é o pão da vida. Que a gente ouça Jesus falando, eu não vou mais multiplicar pão. As pessoas não estavam indo atrás dele de pão? Eu não vou. Gente, milagre vai acontecer de monte. Na tua vida já aconteceu. Mas a fala aqui hoje é quando não acontecer. O que a gente faz quando não acontecer o milagre? Quando não vier a cura? Quando você ficar na prisão a vida inteira? Você serve a Jesus enquanto um prisioneiro de Cristo até o fim da tua vida. Você cumpre a tua missão na condição que você está. Porque Jesus é a resposta da tua oração. Jesus é o pão da vida. Ele que é a água, ele que nos enche de água, vida viva, e a gente fica cheio dele. E a nossa vida é boa, porque nós temos ele. E não precisamos de mais nada. Paulo falou, a tua graça me basta. Que a graça de Cristo possa nos bastar. E que a gente possa caminhar firmemente em toda e em qualquer situação, honrando e glorificando o nome dele. Porque ele é digno de todo louvor. As nossas vidas são uma vida e podem ser uma vida em resposta ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor que constrange. Ele entregou a vida dele por você. Ele entregou a vida dele por mim. Ele morreu. Então, você quer ser seguidor e seguidora de Jesus? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Vai ter sofrimento para seguir Jesus. E siga-me. Nós aqui estamos lutando para sermos seguidores de Jesus. Que ele seja o centro da nossa vida. Eu vou terminar com mais uma fala de um homem que foi muito influente na Reforma Protestante. E aí a Kika comentou da Reforma Protestante hoje. Muitos homens ali da Reforma Protestante falavam do Agostinho. E eu fiquei com a vontade de ler isso daqui, gente, que é muito bonito. Olha o que Paulo fala. Não é o Agostinho Carrara, não, da Grande Família, tá, gente? Olha o que o Agostinho fala. E ele foi um homem que se converteu aos 33 anos. Foi tarde. A mãe dele, a Mônica, orava e orava por ele, para ele aceitar Cristo. Tarde ele aceitou. Ele aqui está na velhice falando. E esse livro é uma oração dele a Deus. E no livro 10 das Confissões, no capítulo 27, ele fala, tarde vos amei. Ele falando com Deus. Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Você já estava dentro de mim o tempo inteiro, e eu buscando lá fora. Tantos falsos mestres querendo me conduzir para tantos lugares, sendo que tudo já está dentro de mim com a presença do Espírito Santo. Disforme, eu lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Agora presta atenção nesse detalhe aqui. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Opa! Nossas crianças se divertindo. Porém, chamaste com uma voz, você me chamou com uma voz tão forte que você rompeu a minha surdez. Você brilhou, cintilou e logo afugentou a minha cegueira. Exalaste um perfume, respirei-o, suspirando por vós. Eu saboreei-vos e agora eu tenho fome e sede de vós. Tocou-me e ardi no desejo da vossa paz. Gente, que Deus venha na nossa vida com tamanha força, que Ele tire de nós a nossa cegueira, que a gente perceba que a gente está cego por tantos falsos mestres, e que Ele arranque essa cegueira dos nossos olhos, que a voz dEle possa vir com tamanha força, que a gente deixe de ficar surdo
para uma voz que está chamando você pelo teu nome. Ele chama você pelo teu nome. E a gente surdo querendo ouvir outras vozes e seguir outros pastores quando é só um único pastor. Toda e qualquer pessoa que entrar na tua vida que não for Jesus, e não for por Jesus, ela vem para roubar, matar e destruir tua vida. Só vem algo bom na tua vida por Jesus. Que Ele seja a voz que você ouve para seguir. Que Ele seja esse perfume. Que Ele seja esse sabor. E que Ele nos toque de tal maneira que a gente arda, que haja um ardor dentro da nossa vida, desejando a paz que somente Ele possa dar, que somente Ele pode dar. Vamos orar, então. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por seu amor por nossas vidas. Obrigado porque somente o Senhor